Estamos iniciando mais uma versão do projeto Pensar Contabilidade e nesse ano nós teremos o tema Auditoria Externa como Instrumento de Gestão. Então nós vamos primeiramente nos apresentar para vocês. Eu sou o professor Valdir Mendonça Alves, eu sou mestre em Engenharia da Produção, ênfase em Controle de Gestão de Negócios e também sou doutorando na área de Ciência da Educação pela Universidade Autônoma de Assunção e atualmente sou vice-presidente do Movimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, atuo no CAT, que é o Conselho Administrativo Tributário, como conselheiro, representando o Conselho de Contabilidade lá na gestão e na supervisão de processos fiscais. Sou auditor independente pela DC Auditores há muitos anos, há mais de 30 anos, e também professor universitário, notadamente da área de auditoria contábil, auditoria externa, há mais de 22 anos pela Universidade Unigoiás, antiga Uni em Anguera. Então nós viemos aqui para contribuir com o projeto sobre o Pensar. Quero agradecer inicialmente aos organizadores do evento, o professor Edgar Maduga, que é o coordenador geral deste evento, da segunda edição, a professora Cristina Langoni, que é a coordenadora da trilha Auditoria e Perícia, que esse ano está nos auxiliando e nos coordenando desse projeto. Bom, feitas essas questões preliminares, e já agradecendo a você que está nos assistindo, que está participando dessa segunda versão, nós vamos falar então, como mencionado anteriormente, sobre a auditoria externa como instrumento de gestão. E aí cabe a gente fazer aqui algumas diferenças, algumas explicações prévias para nós entrarmos então nessa área da auditoria. Primeiramente, nós sabemos que nós temos auditoria interna e auditoria externa. É uma grande confusão que se faz e muitas vezes as pessoas que saem da universidade, são recém-formados, eles começam a fazer essa confusão. Mas a auditoria interna, na verdade, que não vai ser muito o foco nosso aqui, mas de qualquer forma é conveniente a gente trazer essa informação, ela está ligada especificamente às atividades de levantamento, certificação, validação das informações dentro das organizações. São profissionais que têm independência profissional, notadamente, mas eles são funcionários das organizações. Via de regra, Porque nós podemos ter também empresas fazendo o trabalho de auditoria interna. E a auditoria externa, que é aquela exatamente chamada de auditoria independente, como todos nós já conhecemos, e ela faz, então, o trabalho de validação das informações, e nós vamos discorrer sobre isso exatamente nos demais slides dessa apresentação nossa. E qual é a diferenciação entre as duas, então? Poucas diferenças, mas bastante notáveis. Na auditoria externa, após o trabalho de verificação, de avaliação, de levantamento das informações de gestão e de validação das demonstrações, é emitido o parecer, que nós temos a partir da reforma da norma de contabilidade, chamado de Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, que é o antigo parecer que nós todos conhecemos, E ele tem regras próprias para a sua expedição. E a auditoria interna, ela não emite esse parecer, Então, uma das grandes diferenças que nós podemos aí deixar claro para vocês é que a auditoria interna, então, ela é um trabalho muito mais profundo, diga-se de passagem, porque ela vem validar e fazer a repetição dessa validação ao longo do período de sua atividade, de sua atuação. E a auditoria externa ela vem por períodos, via de regra, através da necessidade, talvez, dos gestores externos, dos órgãos que faz o controle da atividade. Pode ser anual, pode ser semestral, pode ser trimestral, depende da necessidade, mas via de regra é anual. E quem regula a auditoria no Brasil? A auditoria ela é uma atividade que inicia com mais incidência para aquelas entidades que são obrigadas pelos órgãos reguladores, como o Banco Central, como a SUSEP, como a ANS, mais recentemente a Previ. Ou seja, então, vem de encontro àquelas questões que são ligadas à Comissão de Valores Mobiliários e outros órgãos que são subjacentes a ele. Então, a regulação, naturalmente, que o Conselho Federal de Contabilidade, os conselhos regionais, que são os órgãos fiscalizadores
da atividade profissional, eles fazem toda a gestão, mas a regulação é feita, então, de acordo com os órgãos que vão, aqueles que vão deter a auditoria. Independentemente dos órgãos ou não, nós temos, então, as atividades sendo feitas, então, de uma maneira global. Então, nós temos aí o Comitê de Pronunciamentos Contábeis traz em seu bojo diversos normativos, assim como as normas brasileiras de contabilidade, técnica de auditoria e profissionais de auditoria também, que trazem toda essa normatização, né? Bom, então qual que será então? Nós não vamos trazer aqui nessa apresentação, nesse nosso slide, nessa nossa apresentação desse curso de hoje, nós não vamos entrar nas questões técnicas de como fazer a auditoria, né? Nós vamos falar exatamente por que ela é utilizada e principalmente como instrumento de gestão, né? Que é exatamente o que ela pode auxiliar as organizações nessa direção. Então é mais ou menos em cima disso que nós vamos trabalhar. Então, contextualizando aí as atividades para fins de auditoria externa, então nós temos aí diversos entes, né, que são aqueles entes que irão utilizar do nosso trabalho. Então nós temos particulares com fins lucrativos ou fins econômicos, né? Eu quis fazer essa separação, porque quando nós falamos sem fim lucrativo, a legislação hoje já traz sem fins econômicos. Então, com fins econômicos, os primeiros são todas as organizações que precisam, quer seja ela de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. E também os entes públicos, né, que são aqueles entes que naturalmente têm a sua auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União e outros órgãos de fiscalização, mas nada impede que sejamos solicitados aí a apresentar o nosso trabalho. Então, as atividades então para a fins de auditoria externa, que visa exatamente a emissão do parecer que nós dissemos, que é o relatório dos auditores, e naturalmente que vai ter um relatório de ocorrências, elas estão direcionadas com muito mais ênfase para as entidades com fim lucrativo e sem fim lucrativo. Nós vamos comentar mais na frente desse trabalho. E o porte das organizações? Nós começamos a falar sobre o porte, né? Pequenas e médias e grande porte também são, via de regra, o grande porte, né? As empresas de grande porte que têm que fazer a sua prestação de contas para o Conselho Fiscal, para a sua Assembleia. Mas nós estamos percebendo nos últimos anos que as pequenas e médias empresas também, independentemente dessa exigência, também têm, né, necessidade de ter o conhecimento, porque nós temos outros interessados nessa aí, outros stakeholders, que são os bancos, que são os fornecedores e talvez possíveis investidores, pessoas que querem investir nessas organizações. Então, o porte, então, hoje, grande parte dele é para as empresas maiores, que são reguladas, mas também nós podemos afirmar que as empresas de pequeno e médio porte também necessitam auditoria. Então, nesse sentido, e eu quero ressaltar mais uma vez, que as empresas pequenas e médias têm procurado com muita efetividade a auditoria, exatamente para conhecer como está a sua performance. Notadamente, com relação agora, nós estamos passando nesses 2 últimos anos por essa pandemia monstruosa que é a Covid. As empresas estão realmente revendo conceitos, revendo a sua assertividade na sua gestão. Tudo isso está levando, então, as empresas a terem que fazer uma remodelação, né? É o chamado novo normal. Nós estamos buscando, então, saber o que a empresa faz, como ela faz e qual é a maneira mais eficiente de fazer, porque, afinal de contas, o custo é algo muito importante. Aí nós já começamos a falar, os principais interessados, então, primeiramente, eu quero crer, e eu tenho absoluta certeza em afirmar isso, são os administradores das empresas, né? Porque eles querem saber como anda a sua performance, porque nós vamos falar um pouco mais à frente que o controle contábil, o registro dos fatos contábeis, eles advêm de ações que são tomadas pelos gestores, os administradores. Então, os administradores, então, dentro da sua missão, seu mistério de gerenciar as suas organizações, eles vão tomando atitudes, tomando várias decisões, e nem sempre essas decisões estão calcadas em regulamentos, em princípios que são principalmente fiscais. Então vem exatamente essa necessidade, são os interessados nisso aí. Os fornecedores, porque querem saber com quem estão lidando, né? E também as instituições financeiras, né? Quer saber com quem está lidando, para quem vão ceder créditos. Então, um balanço, né? Uma contabilidade verificada por uma auditoria externa dá maior credibilidade. E prováveis investidores também são outro nicho, né? Quantas organizações
que tem procurado os auditores para fazer a validação e a verificação da continuidade da empresa, né? Porque eles querem investir. E para investir, será que eu estou investindo na atividade certa? Então, essa é uma fonte inesgotável de busca de informação. E, naturalmente, o governo, né? O governo sempre foi e será sempre o principal interessado, que, afinal de contas, nós temos aí uma infinidade de processos de elisão fiscal, que são, claro, que são amparados legalmente, mas que é preciso que sejam muito bem conduzidos, é preciso que sejam muito bem organizados, para que não venha depois os órgãos de fiscalização do governo taxar as organizações com possíveis auto-infração, porque não seguiu determinados procedimentos. E não são poucos, né? No Brasil, a quantidade de atos que são gerados todos os dias é uma infinidade, né? Então é preciso que não só o setor contábil dentro da empresa, os gestores façam de acordo com as normas, mas que sejam verificados depois na sua sequência por uma auditoria externa que vai dar validação desse processo. Bom, mas para fazer tudo isso, aí nós temos algumas questões que são necessárias, eu chamaria de requisitos primordiais para as qualificações dos auditores, que é os princípios éticos e a qualificação que ele precisa ter. Primeiramente, a autoanálise do auditor, né? Parece que é algo assim inerente à sua atividade, mas nem sempre. Então nós temos que ter uma autoanálise para saber, estou capacitado para fazer esse trabalho? Será que essa atividade eu tenho conhecimento profundo sobre ela? Eu não estou querendo dizer com isso que o auditor não possa fazer auditoria de todos os âmbitos. Claro que pode. É fundamental que ele faça um estudo prévio, essa autoanálise. Ele tem que ser imparcial no seu levantamento. Ele não pode ter realmente a parcialidade no seu levantamento. Primeiro, ele tem que saber, lembrar o seguinte: o trabalho é para o seu cliente, não é para ele e nem é para terceiro. É para o seu cliente, é para os órgãos de gestão das organizações. Evidentemente que eles vão fazer uso disso, né? Naturalmente, passando para outros interessados. Sigilo profissional no seu trabalho, isso não é só na área de auditoria, né? Também em qualquer área. Mas no nosso em particular, é necessário que, como nós estamos tratando com informações que são informações privilegiadas, que naturalmente seria talvez só de conhecimento da alta gestão das organizações, os auditores terão acesso a isso. Então, sigilo é a alma do negócio. Bom senso nas recomendações. Então, nós temos que realmente, vamos fazer uma leitura de todos os procedimentos da organização, mas é preciso que a gente tenha bom senso, né, na hora de fazer as recomendações, aí volta novamente a autoanálise, a imparcialidade, o sigilo. Então, vamos realmente colocar o necessário, aquilo que vai dar suporte para os gestores tomarem as suas decisões. E lembrando mais uma vez que, dependendo da informação que o auditor passar e a empresa tomar a decisão de modificar, se não estiver muito bem embasada, poderá ter problemas futuros, né? A autoconfiança do auditor, isso é fundamental. O auditor precisa ter uma autoconfiança. E como é que se adquire autoconfiança? Conhecimento, estudo, educação continuada. Quer dizer, tudo isso são questões que levam o auditor a ter, ou qualquer profissional, né, ter autoconfiança naquilo que está fazendo, né? Ou seja, conhecer com uma complexidade, uma profundidade maior. Então, cada cliente que nós formos auditar, é preciso que nós façamos, então, uma reciclagem dos conhecimentos inerentes àquela atividade que nós estamos auditando. Sentido objetivo do seu resultado do trabalho. Não precisa ficar delongando sobre aspectos que não tenham interesse, né, no trabalho que está sendo feito. Se eu estou fazendo auditoria de um ambiente, por exemplo, hospitalar, eu vou me restringir a falar sobre os ambientes hospitalares, aos controles internos que são exigidos, a legislação dessa área, quer dizer, eu não preciso de entrar em outros particulares, né? Perspicácia nos exames é exatamente aquele sentido que o auditor precisa ter, além dele ter a necessidade de buscar sempre o primeiro entrave que lhe for apresentado, ele precisa realmente ter perspicácia e persistência. Perspicácia para identificar aquilo que é fundamental para a sua análise, deixando de lado aquelas questões menores. E persistência é perseguindo para buscar o resultado. E a gente vai encontrar inúmeras dificuldades, mas então nós não podemos parar ao encontrar a dificuldade. Buscar testes alternativos, buscar formas de realizar o nosso trabalho. Caráter, esse é algo que talvez nem precisasse fazer menção em uma categoria profissional, qualquer que seja ela, né? Caráter é necessário para cada profissional. Nós não temos condições, não podemos utilizar da nossa capacidade de ter todas as informações da empresa ao nosso dispor
para tirar benefício disso, tirar proveito disso, né? Um proveito nosso é a apresentação do trabalho que está sendo executado e que vai ser entregue para alguém. Informação qualificada, a informação da alta cúpula da organização. E nós temos que ter conhecimento de fazer essa junção dos trabalhos e da gestão que é feita com a legislação, com todas as regras que são inerentes a cada atividade. Uma questão que cabe a gente colocar como uma qualidade que o auditor precisa ter, em princípio ético, é a suspeita sobre conduta alheia, né? Quantas vezes o auditor é concitado a verificar se tem ali uma fraude, se tem ali alguém que está sob investigação, né? O auditor precisa ter muito cuidado, né? Aquela velha história de nós não começarmos a desacreditar nas pessoas antes de tudo. Muito pelo contrário, temos que acreditar, mas fazer testes, fazer verificação. O espírito de dependência, isso aí, e o conhecimento eu juntaria num só, porque o conhecimento faz parte daquela, juntando tudo que nós falamos aqui, né? Buscar legislação, nós não precisamos ser aquelas pessoas, um computador ambulante que conhece de todas as normas. Aliás, um profissional que se diz que conhece de tudo, a gente tem que desconfiar dele, né? Então, cada vez que se buscar um trabalho, é necessário, então, que a gente faça uma reciclagem de conhecimentos específico para aquela área que nós estamos fazendo atuação. Mas o espírito de dependência quer dizer o seguinte, nós temos que ter o conhecimento a aplicar independentemente do valor do contrato. Então, o contrato, por melhor que seja, por mais bem remunerado que seja, é necessário que nós tenhamos o espírito de independência. Quer dizer, às vezes eu terei que colocar algo no relatório, talvez eu terei que fazer uma ressalva no meu parecer e talvez falar assim, será que eu vou perder um cliente em função disso? Nós não podemos colocar essas duas questões em jogo. O trabalho, principalmente, ele tem que estar à frente, né, a responsabilidade, porque nós temos um princípio ético para ser seguido. E a ética não condiz com questões subjacentes que levem a aproveitamento de A ou B. Então, essas seriam as questões. A importância agora dos controles internos das organizações. Para fazer todo o nosso trabalho, é fundamental que a gente busque as informações contábeis, os registros contábeis, a documentação contábil, mas é preciso, e acima de tudo, que os controles das organizações, controles internos, que são auxiliares desse processo, estejam muito bem alinhados, né? E aí, esse alinhamento, existem algumas organizações que isso já é nato, né? Isso já existe, mas em outras nós temos sempre observado que eles existem, estão escritos e guardados numa gaveta, né? Então, isso não condiz. Por exemplo, instituições financeiras, por exemplo, tem todo um regramento do Banco Central. Instituições de seguridade têm todo o regramento das entidades que fazem a fiscalização. Mas é preciso que a gente verifique se ele está sendo colocado em prática, se tem controles internos que permitam essa aferição. Não basta alguém dizer, não basta alguém falar que faz. É preciso que a gente veja se o que está sendo feito está condizente com aquilo que está preconizado para aquela atividade. Então, nós temos, por exemplo, entidades particulares com fins lucrativos, né? Então, qual é o primeiro controle interno que as organizações maiores e de grande porte têm? É exatamente o seu regimento interno, né? O seu regimento interno vai dizer quais são as regras, quais são os pressupostos necessários, e a auditoria vai buscar exatamente, na leitura desses controles internos, a verificação se aquilo que está registrado, se aquilo que está efetivado, seguiu esses controles. Regra de contar de estoque, regra de contar de caixa, enfim, todas as regras que são inerentes à sua atividade. Mas nós temos também as entidades que são sem fim lucrativo, sem fim econômico. Essas, então, eu diria a todos que nos assistem, que elas precisam ter uma ênfase um pouco mais forte sobre isso. Por quê? Via de regra, essas organizações trabalham com voluntários. E os voluntários, via de regra, não são funcionários da empresa, né, da entidade. Se não são funcionários, trabalham prestando alguma coisa honorífica. Então, nesse desiderato, é preciso, então, que o gestor ele se incumba de buscar realmente da execução do trabalho para esse pessoal, principalmente que nós mencionamos aqui, os voluntários, que eles atuem necessariamente dentro das regras que preconizam as atividades. Nós temos várias, né? Entidades que têm, por exemplo, isenção usufruída, é preciso que continue mantendo seus controles, mantendo as suas rotinas, para não perder essa isenção, essa gratuidade. Então, são atividades, às vezes, que essa isenção, por exemplo, que nós mencionamos,
no caso, por exemplo, a instituição que tem o certificado de beneficência social, de assistência social, ela não paga, por exemplo, a parte patronal, mas em contrapartida, o governo exige que ela aplique em gratuidade. Será que está sendo aplicada dentro daquilo que é previsto? Então, é preciso, então, que a auditoria, na hora que faz o levantamento, não fique preso apenas ao balanço. O balanço é a consequência. A demonstração financeira é a consequência do registro, das ações, tudo aquilo que foi feito. E das entidades públicas, claro, as entidades públicas têm todo o normativo, tem lei, tem a lei de responsabilidade fiscal, tem uma série de normativos que vão trazer. Mas em todas elas, particulares, sem fins lucrativos e públicas, é preciso que o auditor, ao fazer o seu trabalho, ele tome por base, primeiramente, a leitura desses documentos para saber se aquilo que está registrado segue exatamente aquilo que está previsto. Bom, o que as organizações esperam, então, de um trabalho da auditoria? Né? Ninguém contrata um trabalho profissional se não quiser realmente buscar aí um resultado que seja útil para ela, né? Primeiramente, eu diria esse primeiro, a confirmação do seu processo. Que processo é esse? Processo organizacional, processo de gestão, processo de fabricação, tudo aquilo que envolve a atividade da empresa é mistério do trabalho da auditoria. Engana quem pensa que a auditoria vem, por exemplo, a auditar um balanço, que ela fique presa exatamente às contas do ativo, passivo, resultado. Ela vai buscar como que aquelas contas foram geradas, quais foram os pressupostos que foram utilizados para que aqueles valores fossem processados, né? Validação dos números é o trabalho nosso. É claro que no final das contas, o auditor vai ter que emitir o seu parecer. Daqueles 4 tipos que já conhecemos, né? Parecer sem ressalva, parecer com ressalva, parecer adverso, parecer negativo de opinião. Olha, então, tudo isso vai depender, então, do processo que ele auditou, da documentação que ele teve em mãos e de como foi feito isso para a organização que está sendo verificada. E, naturalmente, que ao final de tudo isso, né, o que as organizações irão receber do auditor? Um relatório de circunstanciado de ocorrências para a melhoria desses pontos. Né? Então, por exemplo, os trabalhos de auditoria que são feitos de forma trimestral, por exemplo, o que se espera é que no trimestre próximo, depois daquele auditado, é que aqueles pontos que foram levantados pelo auditor, que eles sejam motivo de verificação e revisão. Se a auditoria é anual, espera-se que no próximo ano também seja feita, então, melhorias no processo para que determinados pontos de incongruência sejam modificados. Então, é isso que as empresas, as organizações esperam de um trabalho de auditoria. Então, não precisa deixar de dizer aqui que o trabalho, o relatório, ele tem que ser um relatório circunstanciado, um relatório que traga para as organizações não só aquelas informações de quanto que é o seu caixa, quanto que é o seu banco, quanto que são as contas a receber, quanto que são mobilizados, quanto que são as obrigações. Isso é fundamental, isso vai ter que ser colocado mesmo. Mas como isso chegou, de que maneira que você testou isso e quais foram os resultados que a auditoria encontrou para que pudesse verificar e confirmar ou não aquele resultado. Bom, agora a auditoria externa, então, ela busca em seus exames, né, algumas questões que são fundamentais, que cabe aqui fazer uma reflexão daquilo que já dissemos anteriormente, trazer aqui agora uma reflexão. Primeiro, reforçando, analisar os processos de organização e testar a sua efetividade. Não é porque está escrito que tem que fazer a contagem de caixa no final do dia que a empresa irá fazer. Não é porque está escrito o regimento interno, né, que deverá ser feita a contagem dos estoques a cada 90 dias que ela fez ou fez com eficiência, ou tomou providência para que os desvios não se reincidissem. Então, analisar os processos da organização e vamos testar a sua efetividade. Determinados tipos de controles precisam, às vezes, serem modificados. E aí cabe aqui eu fazer uma ressalva, né, nessa nossa palestra. Já fui perguntado muitas vezes se cabe ao auditor externo, né, fazer a elaboração de controles internos. Não, isso não é trabalho, isso não é matéria do auditor externo, nem do auditor interno. Isso é uma atividade que é inerente à administração, é específica da administração. O que cabe ao auditor dizer é o seguinte: o que foi previsto e o que está sendo executado não tem sintonia. Então, recomenda-se que a empresa, através dos seus órgãos internos, busque essa melhoria, essa modificação, né? De tal sorte que isso tenha uma completude entre ambos. Então, tem que ficar muito claro isso. O auditor externo,
não oferece modelo de regimento interno, não oferece modelo de fazer mudança. Ele fala quais foram os pontos que ele encontrou de inconformidade. É isso que ele vai colocar, né? Rupturas e rotinas pré-estabelecidas, naturalmente, cotejando o que foi executado com aquilo que está escrito para ser feito. E, claro, o que vai trazer? Garantia da eficácia dos seus procedimentos, seus registros das organizações. Quer dizer, então, se ela busca isso, né, existe um trabalho em que você não encontra nenhum ponto de inconformidade? Claro que existe. As organizações muito bem estruturadas, que já foram auditadas muitas vezes, naturalmente que ela vai ter pontos de melhoria. Agora, uma coisa importante que a gente faça aqui a descrição. Não é porque já foi corrigido pontos anteriores que eles não voltem a incidir. Por um único motivo. É porque quem executa os procedimentos são pessoas. E se você modifica as pessoas ou modifica as pessoas de função, pode acontecer novamente de uma desconformidade com relação à aplicação. Então, a organização tem que ficar atenta com relação a tudo isso, o auditor também, evidentemente, né? Análise dos resultados gerados na contabilidade cruzando com os seus objetivos. Esse é um ponto, então, que a auditoria externa deve buscar, né? Uma baixa, por exemplo, de estoque. Uma baixa, por que aconteceu? Muitas vezes você encontra que a baixa está registrada corretamente de acordo com o relatório que foi levantado. Quanto a isso, não há dúvida, né? Então, a contabilidade está correta. Mas a questão que o auditor vem buscar é o seguinte: por que gerou aquele resultado? Por que gerou aquela inconformidade? É isso que o auditor, então, vai tentar fazer a auxílio no processo dos seus exames, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que não existe diferença entre o que foi levantado e o que está contabilizado. Isso, teoricamente, tem que estar correto, mas o que nós temos que buscar é o porquê, é o fator causal, né? Testar as operações com o intuito de minimizar risco e contingência. Isso é fundamental no trabalho de auditoria, né? Porque a fiscalização, eles têm quantos anos para fazer a prescrição? 5 anos. Então, em via de regra, quando é que a fiscalização de qualquer nível, federal, estadual, municipal, quando é que eles buscam? Ou é por denúncia, ou é por um sistema, por um programa de auditoria, né, que esses entes têm, ou então quando está fechando um ciclo para não fazer a prescrição, para não ter a decadência. E aí eu perguntaria, né, se nós formos buscar hoje uma informação de 5 anos atrás, será que nós teríamos essa informação pronta e acabada? Será que nós teríamos explicação pronta e certa de tudo isso? Provavelmente, se nós não tivermos controles, nós talvez não tenhamos essas informações para dar, né? E principalmente para as instituições sem fim lucrativo, né? Porque elas, numa renovação, por exemplo, de certificado de filantropia, né? Ou então, aí dependendo se ela é empresa, se é uma instituição de educação, se é assistência social, se é da saúde, cada uma delas tem uma normativa própria. Então, se ela tem uma normativa própria, tem controles próprios, é preciso, então, que no exame que nós vamos buscar, por exemplo, uma instituição de ensino, se é para ensino básico, a norma diz uma quantidade de bolsa tem que ser gerada. Se é de ensino superior, ela fala outra regra. Quer dizer, então, se tem mais procedimentos, se tem mais benefícios, então tudo isso nós temos que buscar em nossos exames, né? Entidade de saúde, se ela disponibiliza leitos para o SUS, um percentual X. Quer dizer, então, imaginem só, nós temos então que buscar todas as informações. Repito mais uma vez, na contabilidade estará registrado corretamente, eu não tenho dúvida disso. Mas a questão é, o que está por trás do relatório, o que está por trás dos números, o que está por trás dos testes, será que garantem a manutenção disso? É isso que a auditoria precisa verificar. Então, ela tem que verificar por quê? E colocar no seu relatório, porque a organização, no caso que nós estamos falando, sem fim lucrativo, se essa organização confiou no trabalho da auditoria e amanhã ou depois vem um trabalho de um órgão fiscalizador e caça o seu registro, alguém pode dizer, então o que a auditoria externa fez aqui para mim? Qual foi o levantamento que ela fez? Por que ela não levantou isso? Então é fundamental que nós tenhamos muito cuidado com relação a essa questão. Agora nós temos aí limitações, né? Limitações do trabalho da auditoria, né? A auditoria não pode, né? E muitas vezes a gente percebe que os gestores, não estou dizendo de empresas grandes, organizações grandes, mas gestores querem colocar a auditoria como se fosse o próprio gestor. Não, não é. Nós temos limitações, essas limitações elas estão ligadas exatamente à nossa forma de atuação. A gente vai lá
nós não vamos verificar, a auditoria não faz a revisão de todos os trabalhos, ela trabalha por amostragem, daquilo que é relevante, daquilo que pode trazer problemas para as organizações, né? Então, não se pode tomar, então, o trabalho da auditoria como substituição à gestão. Mas nós temos que ter em mente isso e deixar claro no nosso relatório, deixar claro na proposta que nós somos contratados, né? Isso tem que ficar muito bem evidenciado, para não ter depois dúvidas com relação a isso. E agora, falando, fez o trabalho, levantou todos os seus trabalhos, desenvolveu aí testes, circularizações com bancos, com fornecedores, com advogados, com credores, buscou informações, cruzou com as informações dos SPEDs, enfim. Depois de tudo isso, como é que nós reportamos isso? Como é que nós entregamos isso para o nosso cliente? Um relatório circunstanciado. No relatório, então, existem diversas técnicas para se elaborar um relatório, né? Nós podemos fazer tem uns que utilizam fazer o relatório pelos pontos de maior importância para os de menor importância, outros utilizam fazer o relatório de acordo com a estruturação do plano de contas da organização. O auditor é que vai, cada um de acordo com a sua expertise, fazer a sua apresentação. O fato é que não podemos deixar de colocar nesse relatório circunstanciado 3 questões importantes: ponto observado, possível consequência e a nossa recomendação. Então, o auditor, enquanto, eu costumo dizia para os alunos em sala de aula o seguinte: enquanto o auditor está auditando, na verdade ele acaba sendo um consultor, não é? Porque ele está falando, ó, isso aqui está errado, a consequência é isso, e para você consertar, se é que tem jeito, né? Para você fazer essa revisão, a recomendação seria essa. Agora, nessa recomendação, muito cuidado com normas, com regras contábeis, com normas internacionais, com comitês de técnicos. Então, nós temos que acompanhar e fazer tudo isso. Mas temos que colocar no relatório. Aí, cada um vai seguir segundo o seu entendimento. Eu, por exemplo, nós colocamos, nos trabalhos que nós fazemos, na nossa organização, nossa empresa de auditoria, a gente utiliza fazer uma sequência pelo plano de contas, seguindo o ativo, indo até as fontes de resultado e passando pelos controles. Então, isso é fundamental. A outra coisa importante que nós não tínhamos mencionado: se a auditoria é de continuidade, ou seja, se eu estou no segundo ano da minha auditoria, no segundo período, eu tenho que fazer o reporte do follow-up. Eu tenho que falar o que foi feito no período anterior, quais foram as anotações e o que a organização que eu estou auditando tomou de providência para que fosse regularizado aquele ponto de possível inconsistência. Isso é fundamental, porque senão, se você recomenda e ninguém toma atitude, está se tornando um risco para a empresa de auditoria. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com isso, é preciso que o auditor, às vezes, tem que ser bastante pontual na sua recomendação, bastante incisivo no ponto que está levantando, demonstrando claramente onde foi que ele buscou aquilo. Porque não adianta você falar assim: a conta de cliente tem inconsistência de 50 mil reais. Onde? Qual conta? Em que circunstância? Quais foram as metodologias utilizadas para chegar nesse resultado? É preciso descrever. Então é por isso que surge então um relatório circunstanciado. Agora, de um relatório todo circunstanciado, levantado todos os pontos, nós chegamos então agora no parecer da situação, né? Então o parecer, assim como em qualquer trabalho científico, a introdução e a conclusão, né, são os últimos a serem feitos. Aliás, a gente faz a introdução por último, né? Porque você faz a introdução depois que você teve todo o seu histórico, né? Em qualquer TCC, em qualquer trabalho, tese, doutorado, mestrado. Aqui também é assim. Então nós vamos ter, por exemplo, o parecer. Eu não tenho como dar um parecer da situação, quer dizer, o relatório dos auditores, se eu tiver feito o trabalho, tiver feito um relatório. Que de repente eu vou dando um parecer sem ressalvas, e no nosso relatório, se alguém ler ele em concomitância, vai ver lá que tem pontos importantes que deveriam ser ressalvados. E não foi. Então, o parecer da situação tem que estar de acordo com as normas técnicas profissionais, tem que estar de acordo com as normas técnicas dos agentes de fiscalização. Isso é muito importante, os órgãos reguladores. Temos que seguir isso aí muito bem observado. Então, tem que fazer um incremento do nosso parecer com relação a essas questões, mas ele tem que ser o último após o relatório. Não se tem parecer da situação sem ter o relatório circunstanciado, evidentemente. Não se concebe isso do ponto de vista técnico, né? Bom, então, o que para o cliente, então, a auditoria possibilita, então? Já que estamos falando de instrumento de gestão, né? Tudo que nós fizemos até agora, falamos até agora, foi dados técnicos, né? Como é que se faz,
como é que se pesquisa, como é que se chega à conclusão. E agora para o nosso cliente, né? Para o destinatário do nosso trabalho. Né? Por que é o instrumento de gestão? Durante o processo de auditoria, levantamento das informações, nós vamos passando, e isso é natural quando você pergunta e vem a resposta, esse próprio processo já é um instrumento de gestão. Porque você... outro ponto, né? Por que eu gostaria de enfatizar aqui? O auditor, na hora que inicia o processo, tem que eleger dentro da organização, junto com o gestor, quem será a pessoa de contato para receber as solicitações e entregar para o auditor as respostas. É essa pessoa, e via de regra é o órgão maior da instituição, da organização, essa pessoa vai tomando conhecimento dos pontos que está sendo solicitado. A cada vez que você pede para tirar uma dúvida, isso levanta uma luzinha amarela lá na cabeça do gestor. Instrumento de gestão. Por que está perguntando se existe diferença na provisão feita na contabilidade de risco de crédito com a posição dos advogados? Será que o meu trabalho aqui está inconsistente? Ele vai informar, os auditores, os advogados vão informar diretamente para o auditor, mas acende uma luzinha lá em quem perguntou. Nas verificações externas, secularização, que é o que eu estou mencionando, né, que eu falei dos advogados, mas tem os clientes também. E não é uma nem duas vezes que a gente pede a circularização, por exemplo, com os fornecedores, e os fornecedores, às vezes, mandam a posição na data atual, não na data do fechamento da demonstração que você está pedindo. Aí você tem que fazer teste complementar, né? Você não vai ter, por exemplo, por questões técnicas, éticas e de gestão, você não pode fazer contato direto com o cliente, você não pode fazer contato direto com o fornecedor, você não pode fazer contato direto com os bancos, não pode fazer contato direto com os advogados, tem que ser por intermédio do gestor da organização. É por isso, então, que é instrumento de gestão, que nós pedimos para eles, eles pedem para mandar direto a resposta para os auditores. Mas então, quando um fornecedor que nós estávamos mencionando fala que o saldo era de R$1.000 e você vai verificar na contabilidade só está R$600, nós temos que buscar o porquê dessa diferença. E quando apontarmos lá, para nós apontarmos, às vezes, além dos controles internos que ele tem, relatórios financeiros gerenciais do setor financeiro, nós vamos ter que buscar também alguma questão relacionada à gestão. E aí, quando nós vamos ter que investigar, não basta apenas apontar, tem que perguntar, para nós formarmos uma opinião consistente, com base em documentação apropriada para isso, né? No retorno da auditoria, todos envolvidos no processo de auditoria, integração com os vários setores, a auditoria vai mandar para a organização, né, durante o processo ela pergunta, depois ela vai fazer uma reunião de fechamento dos trabalhos. Nessa reunião de fechamento dos trabalhos, naturalmente, que as organizações certamente, né, vai chamar os envolvidos diretamente para verificar, porque o auditor ele não é o senhor possuidor de todos os conhecimentos, não, né? Principalmente daquela organização. Então ele precisa, antes de entregar o relatório, discutir os pontos, que pode ser que ele formou interpretação equivocada através de uma resposta de determinado documento ou de análise do documento. É preciso, então. Então, nesse momento, olha a gestão novamente ser acionada para poder trabalhar nesse processo. E, mais uma vez, uma luzinha amarela vai acendendo para que os organizadores da gestão ele possa dar esse feedback interno, né? Porque quando o auditor sai que vai para o seu escritório, internamente, certamente, isso nós tomamos conhecimento de vários trabalhos feitos, as organizações estão num processo contínuo, né, de análise do porquê. E também conhecimento mais abrangente pelo gestor de todo o seu processo, né, conhecimento da escrita da auditoria. Quando a auditoria entregar o relatório final, ele vai tomar conhecimento de uma maneira global. Porque às vezes você tem um gestor principal que ele é focado mais na atividade fim da organização. Uma empresa, por exemplo, ela faz a fabricação de estrutura metálica, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem hipotético. Mas, então, às vezes, o gestor principal, ele é engenheiro, a pessoa que é formada naquela área, mas ele não conhece como os outros departamentos fazem as compras, como é que eles fazem os pagamentos, como é que eles fazem a gestão de pessoas. Ele sabe que tem profissionais contratados e que ele espera que sejam capacitados para isso. Então, aí a auditoria externa ela vem trazer exatamente essa informação. Possibilidade dos gestores programarem em etapas seu processo de melhoria, envolvendo todos os responsáveis, utilizando as informações pontuais. Então, olha só, nós fizemos então um trabalho inicial da auditoria, buscamos tudo. Depois fizemos uma reunião de encerramento, onde nós apontamos os pontos. Entregamos o relatório para as organizações, depois de tudo pronto, não tem mais nenhuma dúvida. Aí nós ficamos, então,
com o relatório pronto. Agora, cabe aqui uma questão que eu queria ressaltar. Muitas vezes, isso acontece demais conosco, é que você faz uma crítica e as pessoas querem contrapor a sua crítica, né? O que você colocou. E diz o seguinte, então aí, olha, aqui na empresa, esse tipo de entendimento é esse, esse e esse. Aí cabe ao auditor agora fazer uma avaliação, né? Se do ponto de vista técnico que ele está avaliando, se mesmo com o entendimento da organização ainda carecer recomendação, recomende, né? Porque ele tem que manter a sua integridade, é por isso que ele é independente. Agora, uma questão é fundamental nos trabalhos de auditoria externa. Se você mandou um ponto para lá e o gestor fala assim, esse tipo de procedimento não existe aqui, aí é uma questão que tem que ser avaliada pelo auditor. Provavelmente, quem fez o exame, quem fez o teste, não teve elementos de papel de trabalho suficiente para poder fundamentar aquilo. Então, se nós tivermos dúvidas, nós temos que levantar com mais profundidade e, permanecendo a dúvida, é melhor que você, então, não coloque isso em relatório e faça o comentário em separado. Claro que nós não precisaremos chegar a esse ponto, porque, afinal de contas, o auditor terá que ter, através da sua equipe, instrumentos necessários para afirmar A ou B. Para as organizações que são tributadas, conhecimento de possíveis contingências e de como solucionar. Eu dizia lá atrás, em momentos atrás, os órgãos têm 5 anos, né, da prescrição da decadência para poder cobrar aquilo. Então, se nós estamos deixando, se a gestão está deixando um buraco aí do ponto de vista tributário, isso poderá redundar em dificuldades muito grandes mais para frente. É preciso, então, que tome providências. Para as organizações sem fins lucrativos, já que nós comentamos lá atrás, a certeza de que a sua atividade, a sua ação, não levará ela a perder essa condição. Porque não é porque ela tem aquela condição de sem fim lucrativo e de, por exemplo, de um certificado de filantropia, por exemplo, que ela continuará eternamente com esse procedimento se não tomar determinadas atitudes. Então é preciso, a auditoria então vem exatamente para dar esse suporte, né, em termos documentais. E para os entes públicos, a certeza de que os processos não levarão, né, à constituição de improbidades. Aqui eu cabe mais uma vez frisar que, via de regra, a auditoria externa muito pouco tem feito trabalho em entes públicos, mas isso não é proibido. Isso depende muito do processo. Mas o Tribunal de Contas da União, que é o órgão principal, e outros, né, que fazem a fiscalização, também tem esse mesmo escopo da auditoria externa, que é verificar exatamente essa aplicação. Isso eu queria trazer para vocês nessa nossa apresentação de auditoria como importante para o controle de gestão, trazendo aí todas as reflexões, mostrando que a auditoria ela nada mais é do que uma revisão dos procedimentos, nada mais é do que uma verificação dos procedimentos, principalmente internos, os controles internos, porque em qualquer circunstância, o que está contabilizado é exatamente aquilo que nós temos em reflexo do que está sendo feito pela organização. Então, com isso, nós esperamos ter contribuído com o nosso evento Pensar Contabilidade 2021 e, naturalmente, com você que está nos assistindo e agradecendo mais uma vez a oportunidade de, em meu nome pessoal, professor Valdir, trazer aí essa reflexão para os colegas da contabilidade, particularmente os auditores, para que nós tenhamos, na execução do nosso trabalho, um trabalho mais fidedigno, um trabalho mais voltado especificamente para a nossa obrigação de contribuir com a gestão das organizações. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.